síndrome de Lúcifer, amém? Irmão, síndrome de Lúcifer. A gente está dentro daquele propósito de clínica da alma, amém? Daquela série de pregações, e uma delas é essa. A síndrome de Lúcifer. Pastor, o que é isso? Vou te explicar. O que é síndrome de Lúcifer? O que é isso? Como é que isso acontece? Isso existe na igreja? Muito. Então a gente precisa combater, amém? Isaías 14, versículo de número 10. Amém? Diz assim: todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Agora nós vamos lá em Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel 28. Versículo 11. Amém? Você achou Ezequiel 28 aí? 11, diz assim, olha: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Você era inculpável em todos os seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou o seu santuário. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Amém? Eu queria pedir para você, e queria pedir também, lá dentro está o pessoal das crianças, né? Que ficasse lá dentro só duas, uma viesse para cá. Pastor, por quê? Todos nós precisamos ouvir essa palavra. Por quê, pastor? Deixa eu te explicar. Pastor, tem alguém aí dentro? Fala para entrar para mim, por favor. Aí deixa só lá dentro duas para mim. Por quê, pastor? Deixa eu te explicar. Antes de eu começar, olha para o seu irmão e diga para ele assim: ó, essa palavra é para você. Olha para ele, fala assim: é para tu. Fala para ele: é para tu. Isso. Por quê? Para que você depois, não acabar o culto, fica falando assim: pastor falou lá, é para tu mesmo, é para você mesmo.
Por quê? Não, porque o pastor falou que aquilo é para todos nós. Sabe por causa de quê, irmãos? Por que eu estou pregando isso? Pastor, só está pregando isso porque o senhor viu. Não vi nada. Hoje à tarde eu estava vendo uma série na TV. E hoje eu tirei, não tem aquele dia, irmão, que você tira para não fazer nada? Tem aquele dia que você tira para não fazer nada? Mas hoje eu fiz, sabe? Hoje vim para cá 8 horas da manhã. Aí fiquei aqui esperando o rapaz do gesso. O abençoado não apareceu, nem ligou. Aí você fica feliz, né? Porque você acorda cedo, num feriado. Você podia estar em casa, né? Descansando mais um pouquinho. Aí chegou a tarde, fui para casa, fiquei lá. E estava aí, Deus começou a colocar. Eu estou vendo a série na televisão. E estou vendo que tudo isso, essa mensagem já está comigo há um tempo. Esse texto, essa frase, a síndrome de Lúcifer. Então Deus começou a soprar isso ao meu coração, falando, mostrando o que é isso dentro naquela série, naquela situação. Essa mensagem é um livro de um pastor chamado Caio Fábio. Esse pastor, ele escreveu essa síndrome e caiu nela, infelizmente. Mas Deus está levantando ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos aprender com o que ele nos ensinou, com o pastor Caio Fábio e também o Espírito Santo de Deus. E eu quero pedir você de novo, que você olhe para o seu irmão e diga para ele, é para você. Fala para ele assim, o pastor está falando com você. Tá? Para depois você não ficar assim, pastor ficou falando da minha vida. Falei mesmo, já estou avisando para você entender que é contigo. Amém? Amém ou não amém? Fica chateado comigo não, tá? É contigo mesmo, tá bom? Isso, tem um endereço. Qual? Você. Por quê, pastor? Vamos lá. Pastor, deixa eu falar primeiro para você o que é síndrome. O que é essa palavra chamada síndrome? Toda síndrome, ela não é uma doença propriamente dita. Síndrome é uma situação. Síndrome, quer ver um exemplo? A pessoa fala que tem síndrome do pânico. Ela, naquele período, naquele momento, é um distúrbio. Toda síndrome é um distúrbio. Dá um outro exemplo. Existem crianças que têm síndrome de Down. O que é isso, pastor? É um distúrbio em um cromossomo no seu DNA. Vou te explicar sobre síndrome de Down, que fiz um trabalho, vou falar síndrome de Down, parte genética, para você ficar fera. A síndrome de Down é um distúrbio num cromossomo de número 21 que nós temos. Todos nós temos um par cromossomo, é o par de cromossomos, é uma dupla. Quando chega no 21, quando a criança tem síndrome de Down, é um distúrbio no 21, ou seja, dá um exemplo, tem o 21, mas não tem o 20. É um exemplo a grosso modo, amém? Tem o 22, mas não tem o 21. Então, essa síndrome de Down, ela é no cromossomo 21. Tem outras síndromes, síndrome de Turner, síndrome de Patal, síndrome e muitas outras. Hoje, muito viva tá a tal da síndrome do pânico. Quer ver um exemplo? O que é a síndrome do pânico? A pessoa viu alguém atirando na outra e ela não quer mais sair de casa. Isso é um distúrbio, foi algo que não é uma doença. Ela aconteceu, é algo que rompeu na vida dela e aquilo se transformou numa síndrome. No texto eu coloquei aqui, olha. Síndrome, reunião de sintomas que ocorrem em conjunto e que caracterizam uma doença ou uma perturbação. Ou seja, ela pode ser uma doença como a síndrome de Down, mas ela também pode ser um distúrbio, uma perturbação que a pessoa está passando por aquele período. Toda vez que a gente fala de síndrome de Lúcifer, isso não é meu, amém? Não é seu, amém? É um distúrbio que a gente possa estar vivendo no momento, achando que a gente é alguma coisa, e está achando que a gente está por cima da carne seca, que Deus está conosco, que a gente é filho com Jesus, aleluia. Mas isso é um período. Síndrome é um distúrbio, perturbação. Pastor, o que é a síndrome de Lúcifer? Vou te dar alguns exemplos do que pode se transformar esta síndrome. Nós lemos aqui esses dois textos, foram falando de Lúcifer, da queda dele. Existem dois textos na Bíblia, Isaías 14 e Ezequiel 28, que fala
diretamente da queda dele, do orgulho, por que ele caiu e por que Deus fez com a vida dele. Vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa entender sobre síndrome de Lúcifer. Ó, algumas perguntas que eu vou te fazer. Por que dentro da igreja irmãos pisam em irmãos para se mostrarem melhores? Pastor, isso acontece? Pior que acontece, infelizmente. Isso é síndrome de Lúcifer. Vamos lá. Por que alguns se acham melhores do que os outros dentro da igreja? Porque muitos não gostam de obedecer seus pastores. Por que parece que há uma rebeldia? Porque parece que a rebeldia é maior que o amor entre os chamados, ou seja, o filho. Um exemplo. Quem já ouviu aqui falar do... Eu vou pregar isso aqui. Eu estou preparando essa pregação. O mandamento da mutualidade. Quem já ouviu falar isso aqui? Mutualidade é: amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos... Isso é mutualidade. Então existem palavras que para nós são mandamentos. Por quê? Jesus falou assim, olha, sujeitai-vos uns aos outros. Ele não falou, se você quiser você sujeita. Ele falou assim? Não falou. Ele falou, amai-vos uns aos outros. E Jesus chegou para mim, para você, e falou assim, olha, suportai uns aos outros em amor. Ou seja, esse amar, esse respeitar, esse suportar, não é uma coisa que, eu quero te amar, mas hoje eu não quero te amar não. Não é assim que funciona. Jesus fala, Jesus é enfático, suportai-vos, amai-vos. Pastor, mas eu não amo, eu não respeito, eu não suporto. Me dá um exemplo aqui, um exemplo. Pastor, quando a irmã Lucinda começa a rir, eu fico, essa irmã já está rindo. Brincando. É um exemplo. Pastor, tem gente que faz isso na igreja, pior que tem. Quando o pastor começa a pregar, eu não gosto, porque não gosto. A Bíblia fala, suportai. Ou seja, o meu suportar, eu tenho que olhar para o meu irmão. A Bíblia fala, olhai cada um superior. Jesus fala que eu tenho que olhar para você superior a mim. Irmãos, Jesus é sábio. Ele não fala, não, porque eu sou formado, eu não sou isso, eu sou aquilo, eu não sou formado, eu sou assim, eu sou assado, eu estou melhor do que o fulano, eu estou acima dele. Cuidado, hein? Deus, ele é um mestre em inverter situações. Quem está em cima passa a ficar por baixo, e quem está por baixo passa a ficar por cima. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que ao soberbo Deus resiste, e ao humilde ele exalta. Então toda vez que eu entendo isso na minha vida, que eu compreendo que eu não posso, irmãos, existe uma coisa muito importante que a gente tem que entender na igreja. Jesus não me trouxe, Jesus não me salvou para que eu seja o centro da atenção. Quem tem que ser é Ele. Quem tem que mudar a minha vida é Ele. Quem depende de Deus sou eu, não é Ele. Não, hoje Deus está dependendo que eu cante. Se eu não cantar, Jesus não vem. Aí Deus manda outra pessoa para cantar melhor, e o fogo cai, a glória desce, Deus opera. Aí o cantor fica assim, como é que pode, né? Mas não era eu que tinha que estar lá? Olha para o teu irmão e fala para ele assim, o soberbo, Deus passa o tempo dele. Pastor, hoje muita gente não vai dar glória. Isso que eu quero. Quero que você saia daqui refletindo. Amém? Vamos lá. Por que algumas pessoas acham que são donos da igreja e fazem o que bem querem, quando querem, do jeito que querem? Porque Senhor, que o teu povo não é realmente unido? O que acontece que aos olhos de muitos é melhor contrariar, ser pessimista? O que acontece com esses que ouvem e julgam conforme lhe parece melhor? Onde está o compromisso com a vontade do coração de Deus? São perguntas que a gente começa a nos perguntar. E isso como é que pode dizer para você? Características dessa síndrome no meio da igreja. E a gente precisa combater isso. Hoje eu não estou pregando aqui para combater isso aqui dentro da igreja, aqui dentro da Creio.
Irmãos, esses dias nós estávamos em jejum aqui na igreja, terça-feira, e Deus, uma pessoa falou, ó, Deus mostrou uma visão que a gente estava como roupa de escolar, mas a gente era pequeno, ou seja, a gente está na escola de Deus, um dia a gente vai crescer. Pastor, mas como é que a gente não pode crescer desordenadamente? Eu não posso, como pastor, ter uma igreja desordenada. Uma igreja, por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que o pastor, ele dará conta daquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos. Eu não posso chegar diante de Deus e falar assim, Deus, olha só, o Gessé, ele não quis, sabe? Como ele não quis, eu também não dei muita corda para ele não, eu larguei ele lá. Não, não é assim que funciona. Jesus me deu o fulano, pastor Gessé está aqui. Vou dar um exemplo, né? Ele tem que mudar. Pastor, mas se Deus quisesse ele em outra igreja, Deus não levava ele para outra igreja? E Deus nos dá pessoas, responsabilidades na nossa mão, que Jesus está pedindo conta delas. E está nos perguntando, cadê aquilo que eu coloquei na tua mão? Quando nós olhamos lá no livro de Mateus, nós vemos inúmeras palavras que Jesus fala assim, olha, um trabalhador saiu e deixou não sei quantos talentos para dois talentos, 5 talentos para um, 3 para outro, 2 para outro e 1 para outro. Aquele que recebeu um, o que fez? Enterrou. É isso que Deus está falando conosco hoje. Tem gente que está recebendo de Deus provisão, mas não é o que eu queria pregar, eu queria ser o pastor, eu queria ser a pastora, eu queria estar na frente, eu queria, o teu dia de você aparecer, quem acha que a gente está aqui, que aparece, você não tem noção que a gente passa não, vai chegar. Pastor, se Deus me deu um talento hoje, Ele quer que eu faça o que com esse um talento? Prospere ele, para que o nome dele seja glorificado. Tudo na minha e na tua vida precisa ser para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Quem tem que ser adorado na nossa vida é Ele, não sou eu. Vamos lá. Pastor, quando a gente fala de síndrome de Lúcifer, eu falei para você o que é síndrome, e falei também para você quem foi Lúcifer. Nós começamos a juntar essas duas coisas, a gente começa a entender que é um distúrbio maligno. Quem é Lúcifer hoje? Satanás. Então a síndrome de Lúcifer é um distúrbio maligno, é uma opressão maligna, é uma ação do diabo orquestrada para destruir o reino de Deus. É uma situação que, irmãos, tem gente que acha que o diabo é burro. Burro sou eu e você que acha que ele é burro. Ele é muito inteligente, muito articulado. Irmãos, o diabo, para querer me pegar e querer te pegar, ele não vai fazer muita coisa, muito alarde. Ele muitas das vezes vem sorrateiramente. Ele vem por baixo ali, ó. Ele não precisa vir com uma maçã enorme para que eu venha. Não, ele vem primeiro com um pedacinho. Depois ele vem com segundo, ele vem com a historinha. Daqui a pouco ele vem com outro negocinho. Depois ele vem, usa alguém. Quer ver um exemplo? Qual é a pedra que você cai? A grande ou a pequena? A pequena, né? Um dia desse eu estava caindo aqui na obra aqui no banheiro. Teve um negócio de cimento. Agarrou no chão. O meu tênis agarrou nesse cimento. Minúsculo, um negócio desse tamanho. Quando eu fui levantar o pé, sei lá, acho que eu fui tentar virar o pé, agarrou, aí eu tive que segurar naquela barra de ferro que fica em pé lá na porta, senão eu caía feia, no meio da massa. Não era uma caixa de piso que estava lá que ia me tombar, não, meu irmão, era um pedacinho minúsculo assim, de cimento seco. É isso que o diabo faz. Ele não vai colocar para a gente uma grande situação. Ele vai vir pelas pequenas. Ele vai me ganhando por aquilo que eu acho que não tem nada a ver. Quer ver onde o diabo está ganhando muito terreno? Nas famílias hoje. Dá um exemplo disso. Internet, pornografia. O diabo está ganhando muito espaço dentro da família. Por quê? É uma bobeira. Isso é palhaçada. Jesus está vendo. Perdão, Senhor, me perdoa, Jesus. Me perdoa. Copa com o teu sangue, tá? Senhor, aleluia.
Pastor, o diabo está ganhando muito espaço agora, pastor. Dentro de casa, irmão, não precisa ir longe, não. Quer ver um outro exemplo disso? Se você já notou, como é que, um exemplo, eu não sou contra, irmão, você vê novela, o problema é seu. Você está jogando a ação do capeta para dentro da tua casa. Infelizmente eu tenho que falar assim. Mas eu te explicar uma coisa. Você já viu que agora a novela das 6 é para criança? Já notou? Agora tinha Malhação. A Malhação não está muito crente não, né? Não está muito firme. Aí o que eles fizeram? Inventaram uma tal do Meu Pedacinho de Chão, que é para quê? Irmãos, as crianças ficam fascinadas com aquilo. Pastor, o que tem aquilo? Macumba enrustida ali dentro. Vê um pedacinho, preste atenção, pega a Bíblia que você vai ver. Pastor, aí a novela das 7 agora conta história, né? Muito jovem. Vai vir uma agora só com esse negócio de, como é que é? Geração Brasil. Vai vir agora só com o negócio de internet, que o cara, ele era assim, ele era assim, teve uma ideia. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu vou lá na internet, eu leio. Sabe por causa de quê? Eu preciso estar preparado para combater isso que está acontecendo, que muitas das vezes não dá ibope. Aí um exemplo tem em família, que de família não tem nada. Aí, pastor, como é que o diabo entra na minha casa? O beijo gay, não tem problema não. Qual é o problema das meninas se beijar? Não tem problema nenhum. Nós precisamos, como igreja do Senhor, combater isso. Pastor, não é combatendo a pessoa, mas a prática. Nós precisamos entender que Jesus veio para morrer, para salvar todo aquele que se havia perdido. Eu e você temos que ter essa condição, essa característica. Só, pastor, que eu não tenho, sabe por causa de quê? Que eu abro a porta para o diabo na minha casa. Vou te falar alguns sintomas da síndrome de Lúcifer. Primeiro, inferioridade. Eu não tenho condições para isso. Eu não tenho condições de disputar contra Satanás. O diabo, ele vai ganhar, se ele tiver que ganhar espaço da minha... Eu já ouvi isso de crente, não aqui da igreja. Se o diabo se levantar, irmão, eu não tenho como combater contra ele. Olha, teu irmão fala para você, eu e você não tem mesmo não. Fala para ele, eu e você não tem mesmo não. Agora olha para ele assim, com Jesus a gente vence. Pastor, eu sozinho não tenho como combater a ação do diabo, mas quando eu coloco Jesus na minha frente, não tem para capeta, para Lúcifer, para mandinga do macumbeiro, não tem nada, irmão. Sabe por causa de quê? A Bíblia fala que Deus nunca viu adversário. Se ele nunca viu adversário, ou seja, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. Quando a gente coloca ele na nossa frente, ele vence. A vitória ela passa a ser nossa, em nome de Jesus. Pastor, o que é inferioridade? Eu não tenho condições de vencer isso. Eu não posso vencer isso. Eu não sei fazer isso. A inferioridade, irmãos, ela passa a se transformar para nós, muitas das vezes, que damos brecha para ela passa a se transformar no nosso objetivo de vida. Não, eu tenho que ser limitado a isso aqui, ó. Eu tenho que receber só isso mesmo. Eu tenho que ter só isso aqui. Se eu crescer, eu tenho um tio que ele fala assim: se eu comprar um carro melhor, o bandido vai me roubar. Então eu só tenho Fiat Uno. Falei, é mesmo, cara. Fiat Uno é o carro dele. Que ele fala que se ele trocar, o bandido rouba. Pastor, qual o problema da Fiat Uno? Não estou falando que a Fiat Uno é ruim não. Só que condições financeiras ele tem. Só que a inferioridade, sabe o que é que ele fala? Minha casa não pode ser bonita, porque senão o bandido vai vir, vai querer me roubar. Condições ele tem, mas ele não vive praticamente, porque ele tem medo que o bandido vai vir roubar ele. Que bandido é esse? Nem ele sabe quem é. Mas o diabo escraviza na inferioridade. Não, você não pode ter isso, você não pode fazer aquilo. Pastor, aonde nós vemos isso na igreja? Quer ver um exemplo disso? Você não pode subir. Pastor, irmãos, isso aqui, na Creio, graças a Deus, nunca teve. É a famosa panela, né?
Olha, vou lá para casa da irmã Eunice, que a irmã Eunice é líder das irmãs. Líder da oração das irmãs, né? Então vou lá para casa da irmã Eunice, que eu quero entrar nesse grupo aí. Aí eu vou fazer cuscuz light para a irmã Eunice, que não pode comer açúcar. Vou fazer, levar uma Coca-Cola light. É zero, né? Zero. Vou agradar a irmã Eunice para ela me colocar no grupo, para ela me ajudar na panela. Olha, o teu irmão fala para ele assim: olha, a panela explode. Fala para ele assim: a frigideira suja. Fala para ele assim: a leiteira arranha. Cuidado, tua panela vai cair. Que isso, pastor? Estou falando sério. Ontem a gente estava na escola de Levita, estava lá com a pastora Tatiane. O pastor estava falando de panela. Aí, irmãos, a pior coisa que tem é panela da igreja, que não sei o que. Aí eu falei assim: pastor, porque tem as panelas de pressão, né? Que é o chefe da panela, aí vem caindo. Aí vem a leiteira, vem a panela de arroz, que eu esqueci o nome dela, tem a frigideira. Por último é aquela de miojo pequenininha assim. Não tem caçarola, né? Aquelas caçarolas pequenininhas. Que aí ali não mexe nada, coitado. Não faz muita coisa, mas é uma panela, infelizmente. Pastor, como é que a gente pode combater isso, pastor? Irmãos, uma coisa muito importante que a gente precisa combater dentro de inferioridade é isso. Deus nos chamou, se Ele me chamou, Ele me garante, em tudo aquilo que eu colocar minha mão para fazer, nós seremos bem-sucedidos. Sabe por causa de quê? Não estamos sozinhos, estamos com Deus. Pastor, olha o teu irmão, fala para ele assim: ó, eu vou crescer, no nome de Jesus. Pastor, isso é síndrome de Lúcifer. Não estou falando a questão de quebrar a inferioridade. Inferioridade, irmãos, ela traz para nós aquele requisito de que o crente ele tem que ser pobre a vida toda. Deus não, eu não sou rico, sou pobre ainda. Mas eu sei, irmãos, esses dias eu estava, o pastor Carlos Silvério, ontem ele veio aqui na igreja, ele pediu para me pegar ele, eu falei assim: Carlos, ele estava em Nilópolis. Olha, vou te mostrar a minha futura casa. Passamos na porta da casa, falei: olha aí, tá vendo? Tu não pede pouco não, né? Falei: peço não. Caraca, aí. Falei: a Bíblia fala que Deus pode tudo. Como é que eu vou pedir pouco? Se Deus pode tudo, pode. Olha, o teu irmão fala para ele assim: ó, o nosso Deus pode tudo. Olha para ele e fala assim: eu não, mas Ele pode. Amém? Agora, pastor, em contrapartida à inferioridade vem a grandeza. Não entendi nada, você vai entender. Síndrome de Lúcifer na grandeza. Quer ver? Irmã Eunice, fiz um cuscuz, bateu o teu. Rose, o meu café é 1000 vezes melhor que o seu. Tem isso na igreja? Pior que tem. Irmã Débora, aquele sacolé de coco, já é passado. O meu é muito melhor. O meu eu faço assim, 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 assim. Pastor, tem gente que faz assim. Pior que tem, irmãos. Eu trabalhei com um que ele falava assim: olha só. Ele perguntava à pessoa qual era o carro da pessoa. Qual é o teu carro? Aí a pessoa: um Gol. Porcaria. Perguntava qual era o carro dele. Pergunta aí, pastor, qual é o carro dele? Uma Tempra. Irmãos, só para você ter noção, a Tempra já parou de ser fabricada em 1996. Melhor carro do mundo, porque era o dele. Não que a gente tem que chegar e aquilo que Deus colocou na nossa mão tem que ser ruim, não. Só que a gente tem que saber reconhecer o que Deus está fazendo na vida do irmão que está do nosso lado. A Bíblia fala: dai honra a quem tem honra. Honra, pastor, mas para mim é impossível honrar.
Eu não posso, exemplo, pastor, quando eu olho, eu falo de grandeza, eu estou falando da pessoa que ela sempre está acima dos outros. E isso tem que cair, meu irmão. Sabe por causa de quê? O que fez Lúcifer cair, ele chegou e falou assim: olha, colocarei o meu trono acima do dele. Ou seja, ele queria ser maior do que Deus. Ele queria passar à frente de Deus. Muito cuidado com isso. Eu estou pregando para você, para todos os membros da igreja, para que nós venhamos a entender que ser grande, Deus pode me fazer grande. Deus pode nos fazer grande. Só quando a gente chegar lá em cima, a gente tem que entender que lá em cima, Ele quem me colocou, e do mesmo jeito que Ele me colocou lá, Ele pode me tirar de lá. E o nome dEle, se Ele me tirar, será glorificado em nome de Jesus. Eu não posso chegar, irmãos, e falar assim: Adriana, olha, vamos dar uma volta no meu carro novo, Adriana, mas não pisa no chão, não. Quando entrar no carro, limpa o sapato, porque, né? Limpa o sapato, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Quanto menos sujeira, melhor. Dá um exemplo, irmãos. Pastor, dá um exemplo aqui. Comprei um carro novo, pastor. Aí a pessoa bate a porta do carro, né? A gente fica até triste. Mas tem gente que sai da fé, né? Sai nem da graça, sai da fé. Você tá maluco? Como é que você bate a porta do carro desse jeito? É só um carro. A porta é para bater, infelizmente a porta tem que bater mesmo. Pastor, mas tem gente que esfola a porta. Aleluia. Se Deus deu esse, claro que a gente tem que cuidar. Mas eu não preciso brigar com o filho, com a esposa, com o esposo, por conta de uma coisa que vai cair, vai acabar. Olha, o teu irmão fala para ele assim: ó, tudo aqui acaba, menos a nossa fé. Tem gente que é assim, ó, irmãos, fala assim para os outros. Deixa eu te fazer uma pergunta, minha irmã. Quanto você dá de dízimo? Aí a pessoa: não sei. De vez em quando eu dou R$100. Só isso? Não. Estou dando 500. Porque eu dou R$500 de dízimo na igreja e você não dá. Para que isso, irmãos? Pastor, o que é isso? Síndrome de Lúcifer. Quer ver a outra? Outra que acontece muito nas igrejas. Fulano é de tal, um exemplo. Fulano é o líder do departamento tal. Se esse departamento tivesse na minha mão, não estava assim não. Porque eu ia dar jeito. Por isso que não está. Por quê, pastor? Porque se tivesse, estava pior. Olha, o teu irmão falou para você: quem coloca é Deus, quem tira é Deus, quem exalta é Deus, quem abate é Deus, e a obra é dele, e o nome dele tem que ser glorificado. Pastor, existe muito isso, infelizmente. Se esse negócio tivesse na minha mão, não estava assim, estava pior. Se esse negócio assim, não tivesse, olha, se tivesse na mão da irmã fulana, o negócio ia bombar, mas não está. E se não está, a gente tem que entender e aceitar, porque a Bíblia fala assim: olha, toda autoridade é constituída por Deus. Se Deus colocou lá, meu irmão, respeita, obedece, atende, porque se o teu tempo não chegou, fica tranquilo, vai chegar. A tua hora não chegou, não fique preocupado, vai chegar. É melhor eu chegar no tempo de Deus do que na aceleração dos homens. Tem gente que quer fazer de tudo para chegar no departamento tal. Quando eu chegar ali, eu vou mudar tudo. Quando chega, irmão, vê o negócio que muda de ideia. Não. Sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tinha um rapaz, um camarada que trabalhava comigo. Queria porque queria o meu setor. Eu falava assim: tá aqui, rapaz, fica aqui. Saí de férias. Voltei de férias. A mesa estava 2 pilhas, 3. Quem estava no meu lugar?
o dito cujo. Ficar aí é mole. Quando sentou um mês lá, meu irmão, ainda fez besteira, que a gente teve que ligar para a pessoa. Imagina você despromover uma pessoa. Você já deu uma promoção a ela, ela está ganhando um salário quase 2 vezes acima, aí você fala para ela que não, está errado. Olha, irmãos. E aí? Deus coloca a gente certa no lugar certo. Olha, teu irmão fala para ele assim, ó, cuidado. Não queira apressar a tua vitória. Fala para ele assim, ó, para a exaltação de Deus não existe atalho. É tempo. Pastor, por que o senhor está falando isso hoje? Estou te ensinando, meu irmão, para que a gente venha combater isso na nossa vida. Para que isso venha cair por terra na nossa vida. Para que isso não venha gritar na nossa vida. Tem muita gente que fala assim, olha, um exemplo, dá um exemplo disso. Eu estou citando exemplos, pastor, mas eu estou enquadrado nesse exemplo. Amém, Deus está me dando um exemplo aqui. Um outro exemplo. Irmãos, um exemplo, dá um exemplo aqui da Edna. Edna, você é uma irmã tão ativa na igreja, queria ser igual a você. A Edna pega aquela palavra, né? Aí a Edna vem. Olha, irmão, porque só quem faz aqui sou eu. Só quem mete aqui a mão sou eu. Porque só quem opera sou eu. Porque só quem toca aqui sou eu. Porque só quem faz aqui sou eu. Se eu não falar, o pastor não tem que ver. Tem que ver, Deus, aleluia. Pastor, o que acontece com isso? Coitada. Um dia a casa cai. Nada fica oculto aos olhos de Deus, que não será revelado. Pastor, por que a gente está falando disso? Irmãos, eu louvo a Deus, que eu sempre oro, todo dia. Irmãos, a pessoa que mais me conhece está aqui na igreja, minha esposa. Quem mais me conhece é a minha esposa. Aí não é nem eu direito, é a minha esposa. Todo dia eu dobro meu joelho e falo assim, Jesus, não deixa eu passar à tua frente. Não deixa eu querer correr na hora que o Senhor falar para mim esperar. Não deixa eu querer passar com o carro na frente do boi. Sabe por causa de quê? Quem mais será prejudicado será eu, será você. Ei, quando a gente quer atropelar o negócio, dá errado lá na frente. Quando a gente quer passar com o carro na frente do boi, dá errado lá na frente. Pastor, eu estou vivendo isso hoje. Se você está vivendo isso hoje, hoje é o dia que Deus está trazendo despertamento para que você não venha viver novamente. Pastor, não vivi isso, não estou passando por isso. E então Deus está falando contigo para que você tenha cuidado. O diabo, irmãos, quem mais quer que a gente atropele o negócio é Satanás. Então tenha cuidado, fica ligado. Vamos lá. Ganância. Irmãos, quando a gente vê que Lúcifer quis o trono de Deus, a gente vê que ele era ganancioso. Como é que é o ganancioso, pastor? Deixa eu explicar. Um exemplo. Está o Isaac aqui. Isaac está vendendo sabão lá no Gato Preto. Aí o Isaac. Aí, pastor, vou pegar o surf, vou botar R$5 o surf. Vai vender? Não vai. Por quê? Como diz o ditado popular, olho grande não entra na China. Ontem eu estava vendo uma pregação que o pastor falou assim, irmãos, porque Deus falou comigo que eu iria para a China. Quando eu cheguei na China, eu falei, vou comer muito aqui. Quando ele meteu a mão, botou a comida na boca, não desceu. Não conseguiu comer. Que ele tinha ido no restaurante que a comida era carne de cachorro. Quando ele olhou no cardápio, pediu para o camarada traduzir para ele, falou, pastor, isso é o que o senhor pediu, é carne de cachorro. Ele falou, não desce. Aí ele falou o nome do cachorro dele e falou, irmão, na mesma hora eu lembrei do coitado. Eu falei, não vou comer. O que ele fez? Ele ficou 3 dias. Aí quando ele chegou, ele passando assim para ir numa igreja de brasileiros lá, quando ele está passando, de repente ele vê um McDonald's, ele fala, pelo amor de Deus, para esse carro, para esse carro.
O que aconteceu, pastor? Ele chegou no McDonald's, irmão, falando português mesmo. Eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Matou a fome dele ali. Pastor, ele não saiu daqui falando. Só citei um exemplo. Então, ontem eu estava vendo essa pregação. Ele citou esse exemplo. Ele falou: irmãos, cuidado com aquilo que a gente, com a expectativa que a gente cria. Tem muita gente que ele é olhudo. Ele quer chegar no negócio, quer ganhar muito. Mas por quê, pastor? Vai perder. Jesus fala para a gente ser medido, equilíbrio em tudo na nossa vida. Se eu quero um exemplo, eu quero ser abençoado por Deus, a nossa vida tem que ser equilibrada. Pastor, se eu orar muito, eu vou ser cheio da unção, mas vou ter pouca Bíblia. Se eu ler muito, eu vou ser cheio de sabedoria, mas não vou ter unção para pregar aquilo que eu sei. O que Jesus fala para a gente? Crescer na graça e no conhecimento. Ele fala, ora mais e lê menos. Não, é medido. Tem que ser ali, ó, um batendo junto com o outro. Deixa eu ler para você aqui sobre ganância. Muitos hoje, irmãos, querem estar no altar, faz de tudo para pregar. Você não tem noção quantas pessoas mandam para mim convite para, pastor, estou com a agenda disponível aí, hein? Esquece de mim não. Amém, varão, amém, que Deus abençoe. Por quê? Não, ele quer aparecer. Aí vem aqui, tira foto. Estava lá no Ministério Internacional, creio, com o meu pastor, Luiz Fernando. Eu falei, meu pastor. Foi uma vez, está falando que é o meu pastor. Sai fora. Eu, hein? Pastor, e às vezes nem vem para cantar, nem vem para pregar. Mas não, tira a foto para postar, para botar no Face, para todo mundo ver que eu estou bombando aí nas redes sociais, que eu estou bombando aí no Face, porque está todo mundo... Irmão, você não tem noção. Você pegar aqui e ver aqui depois. Me dá uma agenda aí, manda para mim aí. Se quem nos dirige não tem que ser o WhatsApp, o Face, tem que ser o Espírito Santo de Deus. Pastor, tem muita gente que fala assim, olha... Você não tem noção, quando eu pegar naquele microfone, eu vou arrebentar com a igreja. Ele já chega com o coração motivado a destruir o irmão que está sentado, o outro que está aqui passando um problema. Pastor, ganância. Deixa eu te falar para você o que a ganância traz. Olha, o irmão fala para assim, ó, ganância igual destruição. Você pode até se dar bem num período, mas daqui a pouco vai começar a ruir. Você pode até se dar bem por um momento, mas daqui a pouco o negócio vai desandar. Por quê, pastor? Ganancioso, ele fica cego. Aquele que tem ganância, ele fica cego pelo poder, pelo dinheiro, pela facilidade. Ele não está preocupado com o que está acontecendo, ele está cego. Ele quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque tem que ter, porque tem que vender, porque tem que não sei o quê, tem que ter dinheiro. O que vai acontecer daqui, ele não está nem aí. O negócio dele é o lucro. Olha, o teu irmão fala para assim, cuidado. Isto é síndrome de Lúcifer. Olha, o teu irmão fala para ele assim, olha, posse. Pastor, síndrome de Lúcifer, posse. Já viu aquela pessoa que se apropria do outro? Você tem que fazer as coisas para mim. Irmãos, deixa eu contar uma experiência. Mas veio uma menina trabalhar aqui na igreja. Aí falou assim, pastor, o senhor pode me dar o dinheiro que eu tenho que fazer faxina na casa da minha pastora? Eu falei, você vai fazer faxina na casa dela? Ela vai te pagar? Não, vai pagar não. Eu falei, ué, aí tu vai lá fazer faxina? Vou. Ela não vai te dar nem um dinheirinho? Nem a passagem? Não. Onde ela mora? Copacabana. Falei, ah, tá. A Bíblia fala que a gente tem que servir, não ser escravo. Amém? O meu serviço à casa de Deus, eu nunca quero que isso aconteça. Graças a Deus isso não é índole nossa aqui. Eu conheço igreja, irmão, que o discípulo tem que levar o filho do patrão na escola, buscar na escola, alguns dão merenda,
fazer faxina na casa, lavar banheiro. Pastor, e o que que o pastorzão lá está fazendo? Não fez. Enquanto os discípulos estão fazendo faxina na casa dele. A Bíblia fala que isso é síndrome de Lúcifer. A Bíblia fala que eu preciso servir. Eu preciso servir. Eu preciso servir a igreja. Eu preciso servir a meus irmãos. Só que o meu serviço não me dá base de explorar o fulano, Bertano, Ciclano, outro. Irmãos, tem gente que na igreja, uma vez, essa pessoa não está mais com a gente não. Eu falei assim: pô, a gente estava num sabão aqui. Pô, não sai um café aí não? Pessoa, de novo? Eu falei, não precisa não. Se esse café vai dar dor de barriga. Vai fazer até mal. Não faz não. Se fizer eu não vou beber. Que é isso, pastor? Bobo, coisa boba, um café. Não pode fazer um café? Eu falei, ó, se eu soubesse, meu Deus, se eu conseguisse tomar o meu café, eu fazia. Mas tem dia que não desce não. Lá eu fui inventar, lá em casa fui inventar de comprar uma cafeteira. Bonito, chique. O que eu faço, pastor? Como eu não vejo o café descendo lá, o café sai uma tinta preta. Porque eu também não sei ver a quantidade de água. Aí eu boto 4 colheres de café para não sei quantos de água. Aí eu viro assim, desce aquela coisa leitosa assim, chega a ser grossa. Tomo não consigo. Eu até tento, irmão, mas não desce. Pastor, posse, o que quer dizer posse? Dá um exemplo aqui. Ô Isaac, você tem que me levar lá em Campo Grande. Para tudo. Sou teu pastor, cara. Isso é posse. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Conheci uma irmã na agência de carro. Na época eu estava procurando carro, tem uns 5 anos isso. Conheci ela na agência de carro, ela falando assim comigo. Eu saí da igreja que eu estava. Falei, por que você saiu? Sabe por que eu saí? A pastora me ligava e falava para mim assim: irmã Lúcia, dá um pulinho aqui na minha casa, que eu preciso que você vá levar um negócio para mim ali. Tá bom. Pastor, eu saí da minha casa de Nova Iguaçu, fui a Belfor Roxo. Quando cheguei a Belfor Roxo, ela queria que eu pegasse um tapete da casa dela, levasse numa casa a 50 metros da casa dela. Porque o filho dela estava jogando videogame, ela não queria atrapalhar. O tapete era de quê, pastor? Era da igreja? Não, era dela mesmo. Dela não, da outra irmã que tinha emprestado. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que sair daqui. Agora eu estou procurando igreja. Nunca mais falei com ela, peço a Deus que ela esteja firme. Por quê, pastor? Tem gente que explora, irmão, cuidado. Isso é síndrome de Lúcifer. Eu tenho que ter fulano aqui na minha mão. Sabe o que você tem que ter na mão? Palavra de Deus. Porque a palavra de Deus me dá base para combater esse espírito dentro da minha vida primeiro, depois dentro da igreja, depois dentro da minha família. Isso tem que cair por terra. Sabe por causa de quê? Irmãos, nós não somos obrigados, a gente faz por amor. A gente faz por amor. Eu não sou obrigado a chegar e falar para você assim: olha, eu tenho que levar na sua casa. Deus não me dá. A Bíblia nos dá uma coisa chamada livre-arbítrio. Isso é o poder de escolha que Deus não mexe, nem Satanás mexe. Isso é uma coisa tão importante na nossa vida que você não tem noção como Deus respeita livre-arbítrio. Se eu não quero servir a igreja, ou ao pastor, ou à membresia da igreja, isso é um direito meu. Pastor, mas em contrapartida eu vou estar indo fora daquilo que a palavra de Deus diz. É verdade, porque a palavra não fala: olha, se você quiser
suporta em amor. A Bíblia fala, suportai-vos. Ou seja, se eu quero viver a base da palavra de Deus, se o meu irmão apronta comigo, eu não posso ser conivente com o erro dele. Deus está nos chamando, irmãos, nesse tempo de hoje. Deus está chamando a igreja, não só aqui. Deus está chamando a Creio, Deus está chamando pastores, para sermos libertadores. Escuta bem essa palavra, libertadores. Sabe por causa de quê? Porque tem um monte de síndrome na igreja, um monte de pecado oculto, que Deus já está saturado disso. Deus está começando a botar isso tudo para fora, para que o nome dele seja glorificado, porque nós estamos vivendo a igreja das últimas horas. Eu posso dizer para você, que no relógio de Deus já é 11h40, dá um exemplo aqui, eu não sei o dia nem a hora, mas o relógio de Deus já é 11h40, meia-noite já está chegando, a volta de Cristo está perto. Pastor, o que faz um libertador? Pregue isso aqui que eu estou falando para você. Pastor, vou te fazer uma pergunta. Você acha que pregação desse jeito, se eu for pregar numa outra igreja, eu não volto nunca mais, irmãos? Pregar isso aqui em outra igreja, ninguém me chama mais para pregar em lugar nenhum. Sabe por causa de quê? Isso aqui não dá oferta. Mas Deus me chamou hoje, no tempo hoje, para que eu viesse a ser um libertador. Deus te chamou. Olha o teu irmão e fala para ele assim, ó, você é um libertador. Fala para ele assim, exerça o teu ministério. Vamos lá, para a gente fechar aqui. Síndrome de Lúcifer tem tudo a ver com rebeldia. Pastor falou para a gente chegar na igreja, um exemplo, 10 horas da manhã que vai ter oração. Eu não vou não. Para que eu vou falar 10 horas da manhã? Sol muito quente. Ou nada, ora em casa. Isso é rebeldia. Meu patrão falou para mim chegar cedo amanhã. Não vou nada. Eu vou chegar cedo, é ruim. Isso é rebeldia. Pastor falou, irmãos, ó, a gente vai estar ao evento, a gente vai orar assim, assim, assado. Não, pastor, não vou orar não. Rebeldia. O que eu estou fazendo aqui na igreja, irmãos? Olha, todos os departamentos estão em oração. Aí eu orei e falei para Deus assim, Deus, aquele departamento que não quer, aquele líder, departamento não, aquele líder que não quer, mostra para todo mundo na igreja. Que é isso, pastor? Mostra para todo mundo. Mas mostrar como? No andamento do departamento, no andamento do ministério. Engraçado, tinha isso, parou. Por que parou? Aí a gente canta aqui, porque parou? Parou por quê? Por quê? Está fora da visão da liderança. Por que parou? A Bíblia fala, Deus não tem parte com rebelde, irmãos. Eu não estou falando disso, está tudo escrito aqui, ó. Você pegar de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia fala que o primeiro homicídio foi quem? Aonde? Caim e Abel. Por quê? Caim se rebelou, rebeldia. Aí depois a gente vai ver que o filho de Noé, Cã, se rebela contra o pai. Depois nós vamos ver, pastor, qual foi o fim dos rebeldes? Todos, está tudo escrito aqui, ó. O clássico de todos, Coré, Datã e Abirão. A terra se abriu. Eu falei isso aqui tem pouco tempo, um dia desse, falei isso aqui na igreja. Pastor, a igreja, não só aqui, a igreja no geral, convencionou que pecado de adultério é o pior pecado que existe. Não existe pecadinho, pecadão, pecado médio, pecado longo, tudo é pecado. Só que a igreja cristã convencionou que o adultério é pecado de morte. Olha o teu irmão, fala para ele assim, ó, Davi adulterou, cometeu um homicídio de primeiro grau e foi segundo o coração de Deus. Olha para ele e fala assim, Coré, Datã e Abirão foram consumidos pela terra por causa da murmuração. Olha para o seu irmão, de novo fala para ele assim, ó, murmurador, a terra se abre e engole. Pastor, o que é rebeldia? Irmãos, a gente vai pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver rebelde.
Toda a história da igreja teve o rebelde. Só que Deus sempre levantou ele, deixou que ele aparecesse, para que ele viesse a ser de exemplo para nós. Cuidado com a rebeldia. Às vezes a gente fala um negócio aqui, que a gente orou, Deus está dando direcionamento à igreja, Deus está falando com a igreja assim, Deus está falando com essa. Eu vejo caras aí que ficam assim, ó. É sério, é sério. Aí tem, quando um não olha para o outro, fala assim. Aí eu fico daqui, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Pastor, o que o senhor tem que fazer? Orar. Sabe por causa de quê? Que mesmo murmurando, Deus continua amando. Deus quer que a gente se converta das nossas murmurações. Deus quer que a gente se converta da nossa rebeldia. Deus quer que... Irmãos, um exemplo disso, quer ver? Tem uma vez aqui, eu falei aqui no ano passado. Irmãos, falei numa reunião do ministério. 2014, nós iremos fazer uma reforma nesses banheiros. Não pastor, que o banheiro está ruim, o banheiro está assim, o banheiro está assim. Tá bom. Aí, estou lá no banheiro. Aí chegou um abençoada. Está igual banheiro de igreja. Eu falei, banheiro de igreja mesmo. Pior que banheiro de igreja. Essa obra está durando, né, pastor? Eu falei, tá. Mas vai acabar. Aquilo ali. O quê? Para que vai fazer reforma nesse banheiro? Eu falei assim. Pensei, né? Falei, Jesus, não deixa o Luiz Fernando falar. Falei, vou falar fora do microfone, tá? Vai ser engraçado, mas você fica ligado, né? Falei assim, vou fazer uma pergunta para a senhora. Você tinha coragem de vir aqui no meio? Não tinha não. Eu falei assim, a senhora tinha coragem? Se a senhora passasse mal assim, eu ia para casa. Eu falei, nós estamos reformando a igreja, vai ficar ali para a senhora vir preparada. Para quê? Eu falei, vai deixar tudo aí. Eu não falo para ele. Vai deixar tudo aí, vai ficar lindo, a senhora vai ter gosto. Pastor, por que o senhor fez isso? Irmãos, para que você... Fala a verdade, não era igual um banho da rodoviária? Era pior, né? Banho de rodoviária. Eu ia falar banho de aeroporto. Banho de aeroporto tá bem. Pastor, tem gente para criticar tudo que você faz. Tem rebeldes que falam, irmãos, a gente acaba de pregar aqui, você não tem noção, domingo, a gente pregando domingo, as caras e boca que a gente via o povo fazer aí. Mas uma coisa que a gente tem que entender é, todo rebelde, ele tem a paga da rebeldia dele. Ah, pastor, porque o fulano de tal fez, falou que aconteceu, pão duro. Deus vai dar a paga ao rebelde. Eu não posso me unir a ele. Só para você ter noção, a Bíblia fala que Coré, Datã e Abirão, toda a família deles desceu. Mas a filha de Coré, a neta de Datã, não se rebeliou, pastor, não falou contra Moisés, mas só por ser da família, a Bíblia fala que até o gado desceu. A terra consumiu tudo. Por que Deus fez isso, pastor? Deus não tem parte com rebelde. Sabe por causa de quê? A primeira rebelião aconteceu aonde, pastor? No céu. Então Deus tem... Irmãos, uma vez eu ouvi um pregador falando assim, ó, meu irmão, Deus tem trauma de rebelde. Falou em rebelde para Deus, Deus já arma os canhão do céu, fala para ele assim, Miguel, vai com força na casa dele, explode tudo, dá tudo. Por quê, pastor? Deus não tem parte com o rebelde. Por isso que a gente precisa vigiar com essa síndrome na nossa vida, na nossa igreja. Pastor, eu sei que a gente vai sair daqui da igreja, vai ter gente que vai sair, olha, porque isso é palhaçada, isso é bobeira, não ouve o que o pastor falou, não. Eu vou até falar para o Gessé para botar essa mensagem no Face de novo.
Por quê, pastor? Deus precisa despertar a igreja, irmãos. Deus precisa me despertar, te despertar, está nos despertando, para quê? Para a gente possa viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmão, você não tem noção, um exemplo disso, eu tenho, a gente tem aqui um exemplo disso, não gosto de botar nome de pessoa, um exemplo disso é Rosa. Minha mãe conta a história de Rosa, misericórdia. Aí você fala assim, a situação não está à toa. Deus não tem parte com rebelde. O teu irmão fala para ele assim, cuidado. As tuas murmurações estão sendo ouvidas por Deus. Fala para ele assim, cuidado. Tudo que a gente, um exemplo, o pastor falou, não vou fazer, porque eu não vou fazer, porque eu não vou fazer, porque eu não quero fazer, porque eu sou crente, eu não vou fazer. Deus falou para a irmã Maria, faz um cuscuz de pastor, ela falou, não vou fazer, não vou. não vou. Tem crente que ele bate o pé, faz beicinho, né? Não, agora não, Deus, agora não. Não, mas esquenta não. Foi. Isso. Pelo botequim, isso aí. Vamos orar. Irmãos, a gente tem que orar para aquilo ali deixar de ser bar, amém? Deixar de destruir a vida dos outros. Família, casamento, lar, tudo. Em nome de Jesus vai deixar, amém? Pastor, mas a Bíblia fala que o rebelde... Cuidado, meu irmão, vigia. Joga a rebeldia por terra. Se você não concorda, um exemplo, com o que o pastor fala, com o que a pastora Tatiane fala, o que os pastores da igreja falam, o que o irmão faz, ora por ele. Chega para ele e fala, Senhor, me liberta disso. Por quê, pastor? Porque eu não falando, eu estou melhor do que quando eu abri minha boca para falar besteira. Síndrome de Lúcifer é real no meio da igreja hoje. Quando eu falo no meio da igreja, estou falando aqui, estou falando na Nova Vida, Vitória em Cristo, estou falando de tudo isso. Por quê, pastor? Tem sempre alguém que quer se levantar contra o outro. Um exemplo disso, quer ver? Projeto Discípulos. Pastor, por que o projeto Discípulos a gente não começou ainda? Sabe por causa de quê, irmãos? Deus tem falado muito comigo. Murmuração. Tem gente que já está assim, eu não vou discipular ninguém. Não vou. Mais um trabalho. Isso é o que, pai? Murmuração. Aí o negócio não anda. Por quê? A culpa é do pastor, não é minha não. Posso falar uma coisa? Importante. O teu irmão fala para assim, Jesus está voltando para buscar a igreja. Fala assim, você já prestou atenção? Fala para ele, você já prestou atenção? Quantos ímpios sem Deus tem na vizinhança da igreja? Já prestou atenção? Só para você ter noção, irmãos, a menina aqui da macumba, da loja de macumba aqui, a gente ora por ela, pelo namorado do marido dela, sei lá, o esposo dela. Fomos lá, vai ter chá das irmãs em junho. A gente mandou um convite para ela vir no culto. Não foi eu, a pastora Tatiane foi lá, para ela vir para o culto. Quando ela chegar aqui, eu vou falar para as irmãs, tratem a melhor maneira possível. Se tiver que comer, ela vai sair daqui passando mal. Por quê, pastor? Não precisa salvar, irmãos. Jesus não coloca ninguém do teu lado à toa. Não coloca ninguém do teu lado à toa. Terça-feira nós ganhamos uma alma para Jesus que todo mundo dizia que era perdido. Quer ver um exemplo? Quem lembra aqui que tinha uma mercearia aqui, muito antiga? Seu João aqui da mercearia, onde é essa loja de material de construção nova aqui, muito antigo. Seu João, como falava de pastor, de membro, de igreja, de tudo. Fomos lá, aceitou Jesus, falou com a boca dele, proferiu com a boca dele. A esposa dele, hoje eu estava aqui vindo para a igreja, ela estava ali, me agradeceu, a lágrima descendo. Pastor, depois que o senhor foi lá, a SAMU não veio e ele melhorou. Ele quer que eu leia a Bíblia para ele, ele quer que eu fale para ele das coisas. Pastor, o que é isso? Isso é a volta de Jesus, as pedras estão clamando, irmãos. Pastor, o que é o projeto discípulo? Para a gente entender, saber, em ganhar alma para Jesus. Agora, pastor, entende que não vou participar disso,
quero, isso é dor de cabeça. É isso que o diabo quer fazer na tua vida, na sua mente, na sua família. Então vamos jogar essas barreiras por terra. Pastor, vamos se unir. Quando eu dou a mão, um exemplo, dou a mão ao pastor Roberto, depois dou a mão ao Silvio, depois dou a mão ao Isaac. Quando a gente começa a se unir, irmãos, eu sozinho eu dou um passo. Quando eu estou com 5, não é um passo mais, passa a ser quantos passos? 5 passos. Se eu tenho 10, passa a ser o quê? 10 passos. Agora, gente, eu falei com a Amanda, com o João Carlos hoje. Eles estavam aqui no trabalho dos jovens. Tinha um jovem aqui, um histórico de homossexualismo. Vamos orar por ele, João. Vamos pegar ele mesmo. Vamos evangelizar esse garoto. Tem que ganhar esse garoto para Jesus. Pastor, vai ter culto jovem. Vou conversar com eles. A gente está tentando trazer aquele tonzão. Tem um tonzão? Pastor, mas funk na igreja. Isso é um pecado. Vai vir jovem? Vai. Vai ser salvo? Vai. A Bíblia fala assim, Paulo fala assim, fiz-me de louco para os loucos, fiz-me de grego para os gregos, fiz-me de judeu para os judeus, a fim de salvar alguns. Não era todos não, alguns. Pastor, daqui a pouco eu conheço os irmãos que tem um negócio de pagode de Jesus aí. Vou trazer eles aqui na igreja. Sabe por causa de quê? Pastor, isso é do diabo. Não é não, mano. O ritmo, quem Deus foi Deus. Quem deu foi Deus. O diabo que pegou e tomou território para ele. Como eu falei no domingo aqui. Olha, o teu irmão falou para o senhor, o diabo não é dono de nada. Tudo quem inventou foi Jesus. Ele não dá ideia para ninguém. Ele quer tirar a ideia, quer destruir. Então a gente tem que entender que, pastor, o ritmo é de Deus. Jesus faz, opera. Irmãos, aquela menina do avião do forró, né? Avião do forró? Não sei o que lá do forró. Solange aceitou Jesus. Peço até que a gente ore por ela. A gente estava no congresso lá na Lagoinha. Como o pessoal estava falando desses cantores de forró que querem sair dessa vida, mas não tem força para sair. Pastor, isso é o quê? Mas eles não vão vir aqui para a minha igreja. Ei, a gente não é da igreja de Jesus? Vamos começar a mudar nossa mentalidade. Eu não posso ir lá no Ceará não ganhei a Solange para Jesus, mas eu já estou orando por ela aqui. Deus firma os passos dela, ajuda ela, não deixa ela sair dessa, Senhor. Firma os passos dela. Por quê, pastor? Irmãos, olha o testemunho que não vai ser. A mulher firme lá, crente, serva de Deus, firme com Jesus. Um exemplo disso, a gente vê esse garoto aqui também, que vai vir aqui na igreja, esse Tonzão, era do grupo traficante, se metia com um monte de... Hoje está cantando, está adorando a Deus. Está na hora da gente começar a mudar nossa mentalidade e ver que Jesus precisa ser pregado a tempo e a fora de tempo. Pastor, e o que a síndrome de Lúcio quer fazer comigo? Tirar esse propósito da minha mente, tirar esse foco da minha vida. Então vamos voltar, amém? Vamos voltar àquilo que Jesus quer para nós, que a gente louve a Ele, sirva a Ele, adore a Ele em espírito e em verdade, amém? Só contar uma outra bênção para a igreja. Pode fechar aí, rapidinho. Irmãos, sabe que é uma bênção que a gente tem